Gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Hoje vamos continuar a conversar, né, sobre os filmes que estão passando aí em circuito, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, tá? Eu tô aqui no Rio, tá? E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma produção francesa intitulada Ilusões Perdidas, que é inspirada numa obra do Honoré de Balzac, né, tá? Esse escritor francês muito conhecido, muito conceituado, né, que escreveu A Mulher de 30 Anos, né, que fala, né, das mulheres que estão nessa idade, né. Ele é um escritor mais, se eu não me engano, do século XIX, né, então a visão da mulher de 30 anos era bem diferente da visão da mulher de 30 anos hoje, né? Mas até hoje você usa o termo balzaquiana, né, para as mulheres que atingiram essa idade de 30 anos. O que a gente pode falar desse filme? Esse filme, tá, gente, ele é muito interessante, tá? Ele é interessante sobre vários aspectos. Ele tem 2 horas e meia de duração, tá? E ele vai contar a história, né, de um rapaz do interior da França chamado Lucien, né, que está vivendo ali na Europa do Congresso de Viena, ou seja, o Napoleão, né, que tinha acabado de ser derrotado na Revolução Francesa, né? E que a gente vai ter o Congresso de Viena, que é a restauração do absolutismo pela Europa toda, tá? A restauração do antigo regime, né? E de todas aquelas convenções sociais, né? Altamente feudais, altamente aristocráticas, né? Que estão acontecendo ali na França, tá? E aí o que vai acontecer? Esse personagem, Lucien, que é de uma cidade do interior, né? Ele trabalha numa gráfica, né? E ele quer ser poeta, ele quer mostrar, entendeu? A sua capacidade literária, um amante da arte, coisa e tal. Ele namora uma nobre local, tá? Ele namora às escondidas uma nobre local que tenta colocar ele nesse círculo, né, aristocrático, né? Mas ele, por ter sua origem, vamos dizer assim, um tanto popular, ele é visto com desprezo, né? Por essa por esse círculo aristocrático, e ele resolve fugir, né, com essa mecenas dele, com essa nobre, com essa baronesa, né, que é casada com um homem mais velho, tá? E aí isso vai acabar se tornando um verdadeiro escândalo, né, em Paris, para onde os dois vão, né? E aí a prima dessa baronesa acaba convencendo, né, a baronesa a se afastar, né, desse namorado, né, e de repente ele fica ali na França, ali em Paris, né, na cidade grande, vamos dizer assim, sem pai nem mãe, entendeu? E ele tem que sobreviver de alguma forma. Nesse momento ele vai conhecer o editor, né, um jornalista, né, que trabalha num jornal, e ele percebe ali no caso, né, que os jornais não estão querendo saber de arte, os jornais estão querendo saber de quê? De dinheiro. Então, matérias pagas, críticas a favor e contra, livros, né, para você despertar uma polêmica, o que vai fazer com que o dinheiro rode, né, no caso, né, e aí ele vai entrar nesse mundo, tá, que também vai envolver também o teatro, a gente também vai ter essa situação do teatro também, onde você vai ter peças de teatro que vão ser vaiadas, né, de forma paga, né, e aplaudidas de forma paga. Você vai ter críticas a favor e contra também, com essa questão de você transformar a peça de teatro num assunto polêmico que vai render cada vez mais artigos, que vai render cada vez mais dinheiro. Então você joga fora toda uma noção de arte, né, em detrimento de você começar a fazer uma comunicação, né, que está ali no caso, pensando muito mais no dinheiro. Essa parte do filme é muito interessante, por quê? Porque a gente começa a entender como várias coisas que acontecem hoje em dia, tá, vieram dessa época, tá? A gente está falando de uma França ali, das 2 primeiras décadas, mais ou menos, ali do século XIX, tá certo? E aí a gente vai ver, por exemplo, como se apareceu o hábito de se vender doces, né, em teatro, em cinema. Por que de repente as atrizes, né, de teatro começaram
a trabalhar como modelos de empresas de cosméticos, né? Todas essas coisas são explicadas de uma forma muito didática no filme, tá? Você tem uma narração em terceira pessoa no filme que explica isso tudo bem didaticamente, e esse negócio ele vai além, né, de simplesmente você falar do drama, né, da vida do Luciano, né? Sempre vou usar spoilers aqui, tá? O Luciano ele vai ter um destino trágico porque ele vai entrar nessa máquina, né, de produção, vamos dizer assim, de informação, né, de cabeça, né? Ele vai usar todo o seu talento para escrever venalidades, né, artigos que atacam as pessoas. Ele vai começar a ser temido em Paris, né, e logo as pessoas também vão querer puxar o tapete dele, né, no caso, né. E aí ele fica circulando nesse meio não aristocrático, que é essa imprensa que está ali meio que uma imprensa marrom que está escrevendo as coisas por interesse econômico, tá? E por um outro lado, você tem todo um viés aristocrático com quem ele flerta também, né? Porque ele quer se afirmar como membro dessa aristocracia. Então ele fica nesse submundo, né? Nesse submundo mais popular e quer passar para esse mundo aristocrático, até porque a mãe dele era aristocrata, mas ela se casou com um homem do povo, então ele ficou taxado de homem do povo, Luciano, por causa disso, né? E ele usava o nome de solteira da mãe, né? Como sobrenome para tentar colocar alguma base aristocrática, mas ele era visto com total desprezo por essa base aristocrática, por essa base monarquista. Então ele transitava entre essas duas alas, tá? Entre esses dois polos aí, esse polo mais popular e esse polo mais aristocrático, e ele acabou entrando literalmente pelo cano, né? Ele acabou se ferrando mesmo, né? De verde e amarelo, como a gente costuma falar, entendeu? Por causa, né, dessa coisa dele não saber escolher um lado e dele tentar fazer um jogo duplo com esses dois lados, entendeu? E à medida que ele ia ficando com mais poder ali naquele meio, ele se sentia cada vez mais arrogante, cada vez mais intocado, entendeu? E isso também foi a ruína dele. Então é um filme, gente, muito interessante, é um filme que vale muito a pena ver, tá? É uma história realmente de cunho bem trágico, tá? Mas o mais interessante nisso tudo, além desse desfecho trágico dessa história, né? Além dessa coisa, né, do Luciano, do personagem do Luciano se estrepar, né? Você vê também como essa imprensa, né, ela vai se desenvolvendo e como muitas coisas, né, que surgiram naquela época se perpetuam até hoje. A gente sente, né, que o Balzac ele estava também sendo uma espécie ali de testemunha da sua época, das rápidas mudanças que estavam acontecendo em Paris ali nas primeiras décadas do século XIX. Só para vocês terem uma referência, esse filme lembra muito o Barry Lyndon, né, nas suas devidas proporções, obviamente, né, mas lembra muito o Barry Lyndon do Stanley Kubrick, né, que é também um camarada, entendeu, de origem popular, tá, que quer também ascender uma posição aristocrática mais alta, né, ele era um homem do povo, ele era considerado ralé pela aristocracia, tá? E ele também vai tentar ascender essa posição aristocrática, ele vai tentar chegar a uma posição que não é dele, entendeu? Ele também quebra a cara. Só que o Barry Lyndon seria, vamos dizer assim, o tempo histórico é alguns anos antes, entendeu? Desse tempo histórico desse filme das Ilusões Perdidas que a gente está vendo aqui, tá certo? Então vale a pena vocês darem uma procurada nesse filme. Esse filme, eu não sei se ele vai continuar em cartaz, ele está realmente em cartaz já há várias semanas, tá? Mas de repente, se ele pintar num streaming da vida aí, tá? Vale a pena vocês correrem atrás desse filme intitulado Ilusões Perdidas. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades aí, a gente bate mais um papo aí sobre os filmes que estão rolando nos cinemas aqui da cidade do Rio de Janeiro, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.